eu tô te vendo, mas a Você minha tá me imagem vendo? minha imagem tá travada, né? É. Caramba, o que será que tá acontecendo, cara? Mas as pessoas conseguem ouvir? Se elas Vamos conseguirem ver ouvir, a aqui. gente bate um papo aqui e aí a gente. Eu vou ficar com vergonha porque só eu vou aparecer, mas. Bom, Não as sei, pessoas estão então. ouvindo, estão nos ouvindo. Ó, Aí, a a Grazi disse que Cristi, sim, a a Karen também falou Grazi. que sim. Então tá Ok. bom. Então a gente vai fazer um pouco diferente hoje, mas nada que a gente perca a vontade É, de conhecer. quem sabe daqui a pouco É, volta. daqui a pouco aparece. Eu queria agradecer, Renato, muito a oportunidade de a gente falar. A gente não nos conhece pessoalmente, eu acabei seguindo vocês aí numa live que a gente estava acompanhando em comum, mas já agradeço a oportunidade da gente conhecer o Corrida Amiga. Eu queria que você falasse um pouco de vocês e como é que vocês atuam. Agora apareceu. Então, ele desconectou e conectou de novo. A imagem continua congelada, pelo menos agora eu tô com o olho aberto, né? Bom, queria que você contasse um pouco aí do Corrida Amiga e a gente te conhecer mais. Tá legal. Primeiro, boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo aqui, com o pessoal do Correr pelo Mundo. Valeu todo mundo que está assistindo aí, a Karen, a Van, toda a galera aí. Sim. A Corrida Amiga, a Silvia, que é a fundadora da Corrida Amiga, Uhum. ela aperfeiçoando os estudos dela, ela teve a chance de estudar um pouco fora do país, isso antes de 2013, por aí, e ela particularmente foi para a França fazer alguns cursos lá, e lá ela já corria aqui no Brasil, né? Era Uhum. corredora de rua. E lá ela começou a notar que as pessoas usavam a corrida para transporte. Então chegavam no trabalho todos suados, com mochila, na universidade, enfim. Que era uma coisa super normal, não era incômodo chegar transpirando ou suado nos locais, enfim. E ela começou a notar que isso era muito comum, que as pessoas faziam isso, evitavam pegar transporte público, pegar carro, pegar trânsito, enfim. E mantinham o hábito saudável da corrida. Uhum. Quando ela voltou para o Brasil, isso no final de 2013, aí ela teve aquele choque de realidade, né, novamente, né, de ficar 1 hora para se deslocar 5, 6 quilômetros dentro de um ônibus, né. Uhum. E ela falou, poxa vida, vou tentar fazer aquilo que a gente fazia lá na França, né. E você conhece o pessoal do Bike Anjo, né, Uhum. e ela Conheço. se inspirou no Bike Anjo e começou a procurar alguns parceiros para tentar fazer alguma coisa em comum. E naquela época, final de 2013, eu escrevia eu era cronista num site de corrida. E por coincidência eu fiz uma postagem na época dizendo que eu estava vendendo meu carro porque eu não aguentava mais pegar trânsito para ir para casa. E eu já voltava para casa correndo. Eu colocava nas minhas planilhas, né? Precisava Uhum. fazer, sei lá, 15K de treino, eu fazia um percurso que desse 15K para chegar na minha casa. Então o meu hábito de voltar correndo já do trabalho para minha casa já era normal. E ela Sim. mandou um e-mail para mim, eu achei super interessante a ideia dela, o que ela queria fazer, ela já estava com praticamente o projeto todo na cabeça. E aí eu marquei uma reunião com ela, a gente conversou um pouco, e resumindo, a ideia que a gente tinha era conectar pessoas que já corriam e usavam a corrida como meio de transporte, para orientar pessoas que não faziam isso. Isso foi comecinho de 2014. Aí a Márcia, minha esposa, ela trabalha com design, ela desenvolveu a primeira plataforma da Corrida Amiga, onde as pessoas se cadastravam para ser corredores amigos, para ajudar as pessoas a correr para casa do trabalho ou vice-versa. Uhum. E, por outro lado, as pessoas se cadastravam pedindo a corrida amiga. Então, a gente, por exemplo, a pessoa fazia um cadastro que morava aqui no Brooklyn, mas trabalhava em Santo Amaro, e queria Uhum. ir voltar correndo, mas tinha medo porque tinha insegurança à noite, tinha medo do trânsito, tinha medo das calçadas esburacadas, enfim, vários problemas, né, que ainda existem. Sim. A gente deslocava um voluntário, no começo nós mesmos, né, até o local de Vou, vou, trabalho da pessoa, vulgos e, fundadores. exatamente. E já com a rota na cabeça, já com o percurso mais seguro, o percurso que tinha iluminação melhor, que tinha mais comércio, enfim, um percurso mais agradável. E a gente fazia o percurso com a pessoa. O Não. quanto era necessário, sei lá, 2, 3 dias, até que ela pudesse fazer sozinho. E foi assim, o comecinho foi assim, a coisa foi criando o corpo,
E a gente está desde 2014. E aí, de lá para cá, houve uma série de mudanças. A gente acabou achando que a corrida estava restringindo muito o nosso público, né? E a Aham. gente hoje praticamente é a caminhada. Então a gente tem a caminhada, né? A gente meio que aboliu a parte da corrida, a gente manteve o nome, claro, Uhum. mas praticamente hoje o nosso público é de caminhantes. Foi E, basicamente isso, o comecinho. e você falou que você estava naquele momento de vender o carro porque já enfim, a gente sabe que tem todos os gastos, né? É, E você, qual que foi assim, qual que foi esse estalo para você vender o veículo e falar, vou usar o meu corpo que é o meu maior veículo? foi realmente um estalo, assim. Na verdade, para não para ser mais justo, eu vendi o carro que eu usava, que era o carro da firma, né, da minha Aham, empresa, mas eu mantive o outro carro da família, porque também a gente precisa, às vezes, para alguma coisa, né? Mas sim. a ideia era não precisar mais de carro mesmo. O estalo foi um rompante meio meu até de egoísmo, assim, eu não estava pensando exatamente, eu ainda não tinha essa ideia da corrida amiga, né, não tinha essa ideia de compartilhar isso com as pessoas, era basicamente para eu não pegar trânsito. Eu descobri que eu correndo para casa, além de fazer o meu treino, eu podia determinar qual a distância eu queria até a minha casa, é só você mudar o percurso, né, claro. Sim. E eu descobri que você vira dono do seu horário. Então eu sei que se eu pegar tal caminho, eu chego em 30 minutos. Com Uhum. chuva, com sol, com frio, com calor, com neblina, não importa. Então essa liberdade de fazer o meu horário, de saber que eu vou chegar sempre no mesmo horário, que eu não vou pegar trânsito, que eu vou fazer um baita de um exercício, né? E vou ter Sim. uma economia de grana significativa no final do mês, esses fatores todos juntos que me levaram a fazer isso e a tentar abolir o carro dentro do possível, né, da minha vida, em algumas situações, e usar os pés, né? Às Sim. vezes em conjunto com um ônibus, um metrô, né? Hoje em dia a gente tem essa bastante coisa da multimodalidade, né? Sim, exatamente. Então a gente usa bastante isso. Mas foi isso, foi basicamente uma coisa minha, assim, própria. Eu estava querendo me sentir muito bem, ainda faço isso, me sinto bem, né? Antes da corrida amiga. Mas foi basicamente O, isso. hoje o Corrida Amiga ela atua só com a caminhada ou tem outras frentes? E qual que é o público que vocês trabalham? Como é que é isso? Tá, então, assim, não é tão simples eu te explicar isso, mas eu vou tentar. A A gente tem gente, quando começou tempo. eu sei. Se o Instagram cortar de repente, você me fala, a gente começa de novo. Não, sem problema, vamos embora. A gente começou em 2014 e a ideia era essa, era ajudar as pessoas a se deslocar para o trabalho, enfim, para a faculdade, para qualquer canto, né? Uhum, Correndo. Depois passamos a caminhada. Mas a gente descobriu nesse meio termo que o ganho que a gente tem de qualidade de vida, e no sentido mais amplo da palavra, é muito grande. E a gente começou a perceber que a gente estava, na verdade, exercendo uma função de cidadania, porque a gente começou a percorrer bastante a cidade, no caso aqui de São Paulo, né? A uhum, gente começou a descobrir muitas coisas. Quando você começa a correr pelas ruas onde você mora, você descobre lugares que você nunca viu e que estão aí desde sempre. sim. E a gente começou a ter essa descoberta, começamos a perceber que a cidade é muito maior do que a que a gente vê de dentro do carro. E, consequentemente, quando você começa a usar mais a cidade, é natural que você comece a se preocupar mais com ela também. Então, se você passa na mesma rua todo dia e ela está mal iluminada, você faz uma denúncia dizendo que aquela rua está mal iluminada, em algum momento o poder público vai cuidar daquela região. Isso Uhum, multiplicado por várias pessoas ganha uma potência maior, um resultado maior e mais rápido. sim. E a gente fez essa descoberta de que caminhar ou correr pela cidade era muito mais do que simplesmente não gastar dinheiro, fazer um exercício, não pegar trânsito, era tudo isso associado a usar a cidade. Você é urbanista, né? Sim. Então, você sabe o que eu estou falando. A gente começou a usar a cidade e mostrar para as pessoas que usar a cidade é um nosso direito e a gente precisa fazer isso. É, é, essa percepção, quando nós tivemos isso, a Corrida Amiga ampliou o horizonte dela assim, exponencialmente. A gente começou a trabalhar com crianças, em escolas públicas. A gente tem alguns projetos que envolvem. A gente simula as calçadas, por exemplo, dentro das escolas, a gente chama de circuito do pedestre. Então a gente monta algumas coisas super simples que às vezes a própria escola tem, colchonetes, cones, pneus.
a gente simula as dificuldades da rua, mostrando para as crianças que, apesar das dificuldades, a gente tem que ocupar a rua. Sim. A gente tem uma coisa bem legal que a gente chama de bonde a pé. A gente descobriu que nas escolas públicas em São Paulo tem lugares geniais que estão a 1.000 metros, 1.500 metros das escolas, e elas nunca iriam visitar porque não tinha van da prefeitura para levar. E não passava pela cabeça de ninguém que as crianças poderiam ir a pé. Então a gente começou um trabalho de formiguinha com as crianças, com as escolas. Hoje a gente até criarmos os bondes a pé, então a gente leva 4, 5 voluntários, a gente leva 30 crianças da escola pública até, por exemplo, uma biblioteca, até um parque, né? Então tem todo um contexto do local que a gente vai, a gente leva as crianças, volta. Então a Corrida Amiga virou uma ação social que fala de mobilidade, em primeiro lugar, mas que transformou a mobilidade num exercício de cidadania que vale desde a criança até o idoso. Sabe como isso é muito interessante? Porque as minhas grandes recordações de criança, até, vamos dizer, a pré-adolescência, foram excursões na cidade de São Paulo a pé. E a gente descobre muito coisas da cidade, de como a cidade foi criada, né? No simples olhar para o asfalto. Você deve conhecer o centro de São Paulo, você percebe que as calçadas são mais largas, tem os seus motivos, né? E aí você vai chegando para a parte mais oeste da cidade, você vê que as calçadas são mais encurtadas, e você vai para as periferias, a gente começa a ver as diferenças. Então isso é muito interessante. Então você deixa de ser uma questão de saúde e transforma isso numa ocupação urbana, né? Sim, exatamente isso. A palavra é essa, ocupação urbana, é usar o espaço da cidade. A gente tem problemas seríssimos de mobilidade, a gente tem problemas sérios de deslocamento de pessoas, por exemplo, que precisam usar um equipamento especial, uma cadeira de rodas, uma bengala. Essas pessoas praticamente não existem para a gente, né? A própria Silvia tem um testemunhal dela que ela diz que na França ela estava achando que existiam mais pessoas em cadeiras de roda, mas ela descobriu que não, que as pessoas lá conseguem sair de casa, né? Sim. E as pessoas aqui, elas simplesmente não existem, né? Então quando a gente começa a ocupar a cidade, e isso vale para o que você falou, desde o centro até a periferia, principalmente na periferia, a gente começa a expor esses problemas para as pessoas e, consequentemente, para a gestão pública. Quando esses problemas ficam mais expostos, mais viscerais, a gente começa a ter algumas soluções para eles, né? Ainda está longe do que a gente está imaginando. Mas é bem isso, a gente usar a cidade como caminhante, como pedestre, né? Todo mundo é pedestre, Pedro. Quando você sai de casa, mesmo que você atravesse a rua para pegar seu carro, você teve o seu momento de pedestre, né? Então a gente precisa olhar para o pedestre e falar, e levar as pessoas aonde elas precisam. Se ela tem que pegar um ônibus, ela tem que conseguir andar até o ponto de ônibus. Isso vale para todo tipo de transporte, né? Essa é a cidade que a gente acha que é ideal, né? A gente consegue ter acessibilidade ampla e restrita, e para todas as pessoas, né? Por isso que a cidade que a gente está plantando com as crianças é a que pode levar um cadeirante, uma pessoa de idade de um ponto A até o ponto B, porque aí todos nós podemos fazer o mesmo caminho, né? Eu queria fazer um adendo não, emendar numa pergunta sobre as crianças, né? A gente tem na nossa educação básica aulas, acho que eu estudei em colégio particular, mas a gente tem aquela simulação de andar de bicicleta para aprender as leis de trânsito, né? E é impressionante como a gente não tem essas vivências para os pedestres. Esse é um trabalho que vocês estão fazendo nas escolas? Isso, a gente tem essa percepção de que, na verdade, a nossa cidade foi construída em função dos carros, né? Há um tempo atrás, quando você, por exemplo, você ia projetar um shopping center, a contrapartida era fazer um viaduto. Sim. E assim por diante, sempre foi assim durante muitos anos, né? A própria demanda de compra de carro, aquela coisa de abaixar os impostos, né, para você poder ter seu carro, o sonho do carro zero, né? Quem não queria ter um carro novo, um carro zero, né? Hoje um adolescente, ele não tem mais essa preocupação de comprar um carro, né? Ele tem outras preocupações. Mas a gente pensou nas crianças justamente por essa razão. A gente acha que é ali que a gente precisa começar a plantar a sementinha da mobilidade e a sementinha principalmente da cidadania. Sim. Do cidadão, da cidadã, de transformar a criança numa ocupadora de espaço público. E não tem o melhor jeito, ou não tem outro jeito, a não ser levá-las para fora, levá-las para a rua.
Por isso Com que a gente pensou no certeza. projeto do Bonde a Pé, que lógico que isso envolve segurança, a gente precisava convencer os pais, convencer os professores, né? Sim, Então, a gente teve todo um trabalho de convencimento dos adultos, principalmente dos responsáveis, e a gente consegue depois pegar documentos, né, que as pessoas autorizam as crianças a saírem com a gente. Mas é o que você falou, elas se surpreendem com o que elas encontram na rua, em locais muito próximos das escolas, sim, assim, um cinema, uma casa de cultura, uma casa de música, um barbeiro que é vintage, que parece a década de 30, enfim, coisas desse tipo que a gente nunca viu. Então, sim, essa descoberta da cidade desperta na pessoa o senso de zelo. Por isso sim. que você pegando a criança, essa primeira idade, você provavelmente projeta um arquiteto, um urbanista daqui a 20 anos que vai cuidar da cidade melhor do que o que a gente tem feito até agora. Com certeza. É, e você tem outros estímulos, né? Você tem cheiros diferentes, você tem texturas diferentes. Enfim, eu acho que isso é muito legal. Eu queria perguntar se vocês têm algum trabalho no interior de São Paulo, porque a gente sabe que o interior, cidades menores, que não são tão industriais, a gente pode dizer, né? Assim, mais comerciais, eles têm a cultura de você caminhar na rua, você correr na Uhum. rua. Vocês têm alguma experiência com relação ao interior, seja de qualquer lugar? Se você me perguntasse em 2000 deixa eu só lembrar, você falou de cheiro, a gente tem um material que a gente leva nesses bondes a pés, que é inspirado num material de um cara mexicano, eu não vou lembrar o nome dele agora, que é exatamente isso, a criança, ela anota num papel o que ela sentiu de cheiro, a Grazi falando que É. Piracicaba é um ótimo local, ela é a nossa voluntária de Piracicaba. E a gente tem um papel que eles levam, que eles marcam o que eles viram, a gente conta, né, quantas árvores, quantas lixeiras, a gente pega pedaços de folha no chão, a gente marca os cheiros, marca os sons, né, a questão Uhum. visual, tudo isso é feito depois é discutido em sala de aula com o professor, então tem esse material também. Voltando à sua pergunta, se você me perguntasse em 2013 a questão vou falar de voluntariado para chegar na sua pergunta. Tá. Eu ia falar todo orgulhoso que a gente tinha mais de 500 voluntários, por exemplo, em 2015. E se você me perguntar a mesma pergunta agora, eu vou continuar muito orgulhoso e falar que a gente tem pelo menos 50 voluntários, mas todos atuantes. Sim. Então a gente descobriu isso, que o voluntariado é um negócio muito sério, as pessoas precisam entender isso, que é muito sério, é um compromisso muito sério. Não é uma coisa que você faz porque é legal e porque você está afim, e porque hoje não está chovendo eu vou. Então a gente Sim. conseguiu reunir um grupo bem sério de pessoas. Tem um grupo fixo na Corrida Amiga que trabalha no escritório, mas a maioria é trabalho voluntário. E a gente teve a gente tem pessoas que trabalham para a gente, por exemplo, Piracicaba, São Carlos, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas não são pessoas do que a gente chama de núcleo duro, são pessoas que Aham. são voluntárias da Corrida Amiga, mas fazem trabalhos bem pontuais, Legal. paralelos ao nosso trabalho. Então a gente tem, por exemplo, tem a campanha chamada Calçada Cilada. A gente usa um aplicativo chamado Colab, que você sai dando um rolê na sua calçada, na sua rua, e com o aplicativo você vai tirando foto dos buracos, e através de um GPS ele cria um PIN num mapa, esse mapa vem para a nossa central, e a gente depois, no final da campanha, que é todo mês de abril, Uhum. esse ano não teve por motivos óbvios, né? Sim. Com essas ciladas, a gente gera um relatório e leva em cada prefeitura de cada cidade. Então, nós tivemos já no ano 6 mil ciladas, 5 mil ciladas, e a gente leva esses documentos para as prefeituras, para os gestores públicos. E isso é um trabalho que a gente faz em conjunto com vários estados e várias cidades, com voluntários de outras regiões, né? Então, a gente Uhum. tem algumas campanhas que a gente executa no decorrer do ano, todas de cunho de mobilidade, né? Aham. E aí a gente usa as pessoas que estão no interior, os nossos voluntários que estão no Brasil todo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que assim, a gente entende que a caminhada tem todo esse cunho educacional, né? E eu queria te perguntar, na sua percepção, porque eu tenho uma experiência com esporte e eu sei que a gente acaba estimulando a prática esportiva por pequenas atitudes. Você acredita que essa Uhum. criança que vai nessa experiência, porque para mim na minha visão é uma experiência, ela tem ela
pode-se abrir um caminho a ela para praticar uma atividade física, sem falar de alto rendimento. Vamos falar na questão de como mobilidade, de ir para um lugar ao outro correndo, ou ir de bike, que também é uma pauta bem Uhum. interessante de mobilidade. Você acha que é uma porta? Eu tenho certeza. A gente usa, inclusive, o esporte como porta. Vou usar a mesma palavra sua. A nossa porta de entrada nas escolas, é claro que é a mobilidade, mas tanto que, geralmente, o nosso horário ele é junto com os horários da educação física. Porque, por exemplo, eu te falei do nosso circuito do pedestre, né, que a gente monta várias estações na quadra esportiva da Aham. escola, e a criança vai passando, faixa de pedestre, pula-pula, trampolim. Então, tem uma atividade física importante. Elas acabam cansadas, acabam suadas, tem uma rodada para tomar água. Então, tem todo um exercício físico intrínseco à nossa atividade, mas é justamente essa a razão. A gente nunca deixou de lado essa questão do esporte. A gente tem um projeto de lei de incentivo aprovado no Ministério dos Esportes. Então, quer dizer, Legal. tem tudo a ver com esporte, é uma entrada. Você falou do alto rendimento, eu também acho que não. O alto rendimento ele é necessário pelo seguinte motivo: você pega, por exemplo, uma Magic Paula, talvez tenha 5 como ela no Brasil, só que Sim, tem 5.000 crianças que querem ficar como ela, que vão jogar basquete, vão ter uma atividade sim. física. Então, o alto rendimento, ele é o exemplo que a gente precisa, né? Porque ele tem Ah, aquela ramificação toda, né? Mas a Corrida Amiga trabalha com o esporte. A gente tem contrato com SESCs, né? Tem atividades físicas em SESCs, né? Nós temos voluntários que são profissionais de educação física, porque a gente também sabe até onde a gente pode ir sem sim. interferir, porque a gente tem muito respeito pela atividade física e pelo profissional. É um negócio muito sério, você pode lesionar Sim, uma pessoa sem você perceber, então a gente tem todo um aval de quem estuda educação física e dá o suporte para a gente, inclusive nos nossos materiais didáticos, né? sim. Mas com certeza, eu acho que cara, o esporte muda vidas, o esporte ele é alavanca para uma série de situações que a gente às vezes não tem nem ideia que pode acontecer na nossa vida e que partem do esporte, né? Então ele tem que estar em primeiro lugar, sim. Você falou de ter profissionais da área da educação física. Quais outras áreas que estão envolvidas dentro de tudo que vocês estão fazendo, seja na escola, seja fora da escola, enfim, qual que são as áreas envolvidas? Tá, a gente tem uma sequência de 4 treinamentos por ano na Corrida Amiga de voluntário. Quando a gente vai angariar voluntários, a gente faz um treinamento e a gente passa para eles o nosso dia a dia em um dia. Eles ficam lá das 9 da manhã às 5 da tarde num sábado. E a gente faz um chamamento online mesmo, pelas redes sociais, enfim. Legal. É claro que pela nossa questão de mobilidade aparece bastante arquiteto, urbanista, né? Tem bastante gente da área ambiental. A própria Silvia, que é a fundadora, ela é Legal. formada na área ambiental, né? A gente tem educadores físicos, a gente tem pessoas com formação agora em turismo e Legal. alguns advogados. Mas, na verdade, a gente não tem uma seleção disso. Exceto educador físico, no caso do projeto específico com o Ministério dos Esportes, que a gente precisa ter Sim, essa pessoa, né? Porque ela é importante, ela é fundamental. sim. A gente tem uma gama grande assim de profissões. Eu acho que a grande parte delas é de arquitetos, talvez porque é uma área que vai interessar bastante, né, da mobilidade, Uhum. mas tem de tudo. A gente tem experts em todos os assuntos que depois acabam ficando experts em mobilidade também. Isso pra gente é bom, porque a gente tem muita gente Sim. nova, tem gente que vai lá com 18, 19 anos, eu olho assim, as pessoas falam, meu, essa pessoa daqui a 15 anos, ela vai estar fazendo o que eu estou fazendo agora, eu estou com 50, então ela vai render muito mais do que eu por muito mais tempo. Por isso que é importante isso. E eu acho que são visões atualizadas, não sei se seria a melhor palavras, mas talvez que ela venha é, com menos vícios do mercado, né? Se uma pessoa está entrando no mercado, ela já vai, putz, é isso, legal que eu quero, eu vou trabalhar na parte de construção de civil por causa das calçadas, enfim, eu acho que uma coisa mais pura, né? Eu acho. A gente tem alguns projetos com algumas universidades, são projetos simples, né, de algumas palestras, enfim, mas é bem isso. A gente tem. Na verdade, o que acontece agora? Esse assunto já está em pauta, né? Apesar de ainda ser uma pauta inicial, mas é
bem mais, se fala-se muito mais de mobilidade do que há 10 anos atrás. Sim. Então, essas pessoas que estão entrando agora nesse mercado de arquitetura de urbanismo, no mercado de engenharia civil, esse tipo de... essa galera toda aí que tem a contribuir com isso, é o que você falou, ele vem sem vícios, e ele já vem com uma pegada transformadora, ele já sabe que isso modifica a vida das pessoas, isso modifica a vida das cidades. A gente está tendo agora aqui um exemplo danado pela pandemia, da avassaladora distância social que existe entre as pessoas, né? Aham. E isso reflete muito na mobilidade também. A gente tem pessoas que não conseguem sair de casa porque não conseguem realmente se mover de um lugar para o outro. Então Sim. isso é muito triste, né? E essas diferenças, elas são muito grandes. As pessoas que estão agora, que podem, daqui a alguns anos, exercer alguma função que altere esse número, altere esse fator, pô, cara, elas estão com a faca e o queijo na mão, elas têm de tudo. E outra, não há mais espaço para carros nas grandes cidades. Não tem É, mais espaço. Então, a gente está vendo, numa pandemia tem trânsito nas ruas. Então, São Paulo tem mais carro do que gente, cara. Então, a questão da mobilidade, ela ficou na ponta da boca de todas as pessoas, inclusive dos gestores públicos, e acho que é uma volta, é um caminho sem fim. e eu acho que tem uma pauta também que você estimula outros mercados, né? A gente falou aqui construção civil, educação física, a gente tem o turismo. Hoje você tem vários projetos que fazem turismo a pé. Em São Paulo tem vários, fora do país tem vários. Então você começa Sim, a associar outros setores e faz com que a própria economia de uma cidade, de um país. Eu vou muito ao interior de São Paulo, tenho família, principalmente Socorro, que você tem muitas caminhadas a pé, você faz a pé. E é o que move a cidade. Então você tem essa pauta muito forte em outros setores, né? isso é notório, principalmente fora do Brasil, né? Você percebe muito isso da questão de caminhar pela cidade, né? Aí a gente acha, mas é porque lá o transporte público funciona. Tudo bem, eu também acho que é, mas a população já tem o hábito de andar. É, Aqui, quando você falou aqui, na verdade, a gente consegue mobilizar toda uma cadeia produtiva quando você começa a usar a cidade, se deslocando a pé. O comércio, a cultura. Você pega um corredor, por exemplo, como a Paulista, você tem um monte de lugar que de carro, cara, você passa por 10 em um quarteirão. sim. Você tem que andar a pé. A Paulista tem um guia. Você pega o guia da Paulista, você consegue ver a cada 100 metros o que tem para você curtir, para você observar. E as cidades fornecem isso, você tem que ir atrás, né? Mas com Sim. certeza, o deslocamento a pé pela cidade, ou de repente um multimodal com algum transporte público, você consegue despertar várias situações que de carro você não conseguiria, incluir tudo isso que você falou, comércio, atividades culturais, uma série de fatores. Que é usar a cidade, né? A cidade, quando ela fica efervescente, com pessoas usando, você olha na rua cheia de gente, pô, todo mundo ganha, cara, não tem como não ganhar com isso, né? Eu lembro uma matéria de muitos anos atrás em São Paulo, quando começaram a mexer nos corredores de ônibus, que os lojistas estavam reclamando que as suas lojas iam ficar tampadas, né, por causa dos ônibus. É, E aí eu vi várias pessoas de mobilidade falando assim, então, por que a gente vai dar preferência para carro se a gente pode fazer com que essa pessoa saia do carro e vá a pé para esses lojistas terem mais visibilidade? Você vê como é um impacto na economia de um lugar, é, né? Muito interessante é. isso. Eu particularmente sou um fã do corredor de ônibus, eu acho que é um dos modelos que funcionou bastante na cidade. É lógico que tem coisas para resolver, mas funciona bem. É um carro que coloca várias pessoas e funciona, o corredor funciona, né? Você consegue chegar daqui em Santo Amaro no centro em 40 minutos. Sim. Um tempo atrás eu não conseguia fazer isso. E essa discussão teve, né, com os corredores, né, como tem agora com as ciclovias, né, Sim. mas é uma discussão que ela é pertinente. Você também tem que entender o lado de quem está no comércio, e o primeiro impacto é meio assustador de você não ter aquela vaga na sua frente e tal, mas eu acho que depois que começa a coisa a funcionar e a girar e o fluxo de pessoas aumenta ali, todos acabam ganhando e acabam mudando de opinião. Então a gente tem que ter paciência nessas mudanças que são mais radicais na cidade, mas elas têm que ser feitas. Não pode ter paciência não quer dizer ter medo, né? Ah, Têm que ser feitas. Para isso a gente tem que estar cobrando, que está em cima, né? E mostrando que essa alternativa é a melhor, né?
E essa questão de você trabalhar na base é uma coisa de inclusão, porque você está incluindo a criança, a família da criança que também tá envolvida naquela experiência no cenário da cidade. Porque se você só fala de automóvel, é uma coisa mais comum, a criança não tem acesso ao automóvel, né? Só quando ela for fazer É, 18 anos. Agora, se você falar de caminhada e esporte, corrida, você insere a criança na conversa e faz com que a família entre nessa sociedade que é do bairro, né? sim, é exatamente isso. A gente tem. É bem legal isso que você falou. A gente faz algumas atividades na escola. Tem uma parte da atividade que a gente quer mostrar para as crianças o quanto difícil é se deslocar pela cidade, por exemplo, sem enxergar. Então a Sim. gente põe venda em algumas crianças, né, venda nos olhos, e a outra criança auxilia ela no deslocamento com uma bengala. A gente faz a gente, teoricamente é uma brincadeira para elas, mas elas acabam percebendo a dificuldade. Quando a gente faz com adultos, tem gente que até chora, quando vê que não consegue andar 3 metros, porque fica com medo, né, de não Ah, enxergar. E quando a gente faz isso com as crianças, e faz o trabalho de mobilidade dentro das escolas, a gente senta depois para bater papo, para conversar, e é impressionante, cara. Todas têm história para contar, de pais, de tios que não conseguem sair de casa porque ou são acidentados ou precisam usar cadeira de rodas. Todas têm história para contar do bairro, de bicicleta. Carro, realmente, a gente não precisa falar, eles não têm muito o que falar de carro, né? Tem sim. gente lá que nem carro tem, É, uma boa parte, né, inclusive. Então, com certeza, a gente acha que aquilo vai se dispersar na criança, porque ela olha para você e com uma cara de que não entendeu nada, vira para o lado e vai chutar uma bola. Mas não, mas ficou na sementinha, você tem que acreditar nisso. A gente sim. tem que ir plantando, que tem que insistir, né, um trabalho de insistência, mas com certeza elas levam para a família. A gente faz algumas reuniões, às vezes, com os pais, não são muitos os que se apresentam, né? Sim. Mas quando eles vão, eles contam que a criança chega em casa falando que ela aprendeu a atravessar o farol no verde, que ela aprendeu a gente tem uma estação que a gente chama Olha para Cima, a gente simula aqueles fios de energia que ficam caídos no chão, aqueles galhos de Sim. árvore. Então elas vão brincando, passando pelos fios. Então tem uma didática também que tem uma certa dose de brincadeira, porque são crianças, né? Sim. Mas o conteúdo que é mais importante fica germinadinho lá, assim. Sabe o que eu acho muito interessante, e eu acho que o motivo de eu ter colocado como inclusão esse nosso papo, porque você inclui que deveria ser uma coisa natural, né? Você inclui as pessoas na pauta da sociedade. É meio confuso, mas é exatamente isso. Como você tem desperta essas sensações, as pessoas começam, opa, eu tenho que falar sobre a rua que está esburacada, né? Sobre a luz que não tá funcionando, né? É, é. Ou eu não limpo a minha frente, mas eu também posso falar para o meu vizinho, ó, vamos junto cuidar da nossa rua. Então você inclui de novo, acaba soando estranho, mas você inclui o cidadão na própria sociedade dele, né? Eu tenho um exemplo que é exatamente isso. E isso é super comum de acontecer. Quando você não está incluído como cidadão, vou usar suas palavras, né? Apesar de ser um, quando você Sim, não está incluído, quando você acha que as coisas acontecem sozinhas, quando acaba a luz numa rua, Pedro, sempre oi. tem a pessoa que vai ligar para a Eletropaulo e sempre tem aquela pessoa que fala, alguém já ligou. Sim, A gente tem que ser aquela pessoa que liga. sim, Sabe? Quando acaba a água na sua rua, no seu prédio, sempre tem o cara que já ligou para a Sabesp e mais 100 que fala, não, alguém já ligou. Não, a gente tem que ser o cara que liga, entendeu? Tem que ser proativo. E a questão da cidadania é exatamente isso. Quando a gente começa a usar a cidade, como eu falei anteriormente, usar como pedestre, como ciclista, pegar transporte público, transporte de massa, sair da bolha do carro, a gente começa a ver situações na cidade que a gente não conhecia, a gente começa a descobrir situações novas, a gente descobre pessoas novas, a gente tem o que eu gosto de falar que é o encontro. O que falta pra gente é o encontro, cara. Tudo bem que a gente está numa pandemia, é até sim, antagônico falar isso, mas a gente, vamos supor que isso vai voltar ao normal. A gente precisa do encontro, encontrar sim. pessoas, sabe? Pegar elevador com alguém e falar, como é que você tá? Tudo bem? Tá legal?
Senão, cara, não funciona. A gente não pode viver sozinho. A gente tem que viver no coletivo. E quando a gente fala de mobilidade cidadão, cidadã, é exatamente o que você falou. As pessoas não existem. Tem pessoas invisíveis na cidade, mas elas estão aí. A gente tem que enxergá-las, né? Para isso precisa de uma comunidade, um trabalho coletivo bacana, né? Mas o caminho é esse, cara, é trabalhar coletivamente para a sociedade, para todo mundo. Porque todo mundo ganha, não tem como não ganhar assim. E eu acho que às vezes é o que a gente é, são básicas, né? A gente olhar. Eu falo porque assim, aqui na rua a gente tem um cuidado de, ó, é, tá, tem essa coisa, acabou a luz. A gente tem aqui, acho que também todo mundo passa porque tem uma escola próximo na rua, então todo mundo tem essa preocupação com essas crianças. Mas eu Uhum, acho que falta essas coisas básicas. E eu queria te perguntar, você falou de encontro e a gente está falando muito de cidade, de... Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês têm alguma coisa com a natureza? Porque a gente pode incluir a natureza no dia a dia das pessoas, né? E a gente deve, e a gente tem as trilhas, né? A gente tem todas uhum. essas possibilidades também. Assim, pontualmente a gente não tem, assim, não fizemos nenhum... O que a gente tem com a natureza, assim, por exemplo, pra você ter uma ideia, a Corrida Amiga, ela, não, ela é é um instituto, né, uma ONG, a gente não, sem fins lucrativos. A gente vive de alguns editais, né, que a gente eventualmente ganha ou perde, enfim. Acabamos de conquistar agora um edital do Ministério do Esporte, que já foi 100% captado. A Que gente só não está bom. executando por conta da pandemia, né? Temos que Sim. esperar um pouco. Mas uma entidade que financia pelo menos os nossos custos fixos, né, da base, né, aluguel, o salário de duas pessoas que trabalham para a gente, é o Instituto Clima e Sociedade, o ICS. Uhum. E por que ele financia a Corrida Amiga? Porque na visão dele, e a gente ficou muito feliz, porque a gente também acreditava nisso, quando a gente tira as pessoas de dentro dos carros e leva para as ruas, leva para a corrida, para a bike, ou até para o transporte público, a gente está, de uma forma direta, emitindo menos combustão, menos motor, né? Sim. Então a gente fala trocar o carro pelo tênis. Sim. É lógico que é um número pequeno, porque a gente é um instituto, né? Então, mas ele é um número, então esse número precisa ser somado a outros. Por isso que o ICS financia uma parte dos nossos gastos, e o ICS, a preocupação dele é puramente ambiental. A Silvia, ela é gestora ambiental, a nossa fundadora, né? A gente tem Uhum. alguns gestores ambientais. A gente não tem nenhuma atividade em trilha, nada assim na nossa pauta que seja exclusivamente ambiental, mas o nosso trabalho como um todo, ele reverbera muito nessa área, e com certeza a gente tem uma atenção especial nisso, e quem sabe é uma ideia, né? De algum Sim. passeio. A gente vai muito para parques, né? A gente Então, eu ia viaja, perguntar visita com as isso. pessoas todos os parques de São Paulo, a gente passa por eles. Eu acho, eu entendo a dificuldade da logística com as crianças, né? É, mas eu acho que o contato com a natureza. Eu sou um defensor de. Eu corro trilha, né? Corro na trilha. E para mim é transformador correr no meio da natureza. Então eu acho que esse contato também é muito importante. E de novo, eu me sinto privilegiado por ter tido isso na minha grade escolar, que eu sei que muitos não podem, infelizmente. Mas o parque ele é uma forma simbólica da natureza, né, dentro da cidade. Sim, a gente tem essa limitação que você falou das crianças, porque dependendo da distância, a gente não consegue levar as crianças. Uma porque elas cansam, né, ficar longe, e Sim. tem a parte toda de segurança, né? Mas tem muitos parques que a gente consegue sim levar as crianças até o parque, a gente tira o tênis, pisa na grama, entra na terra, chega tudo sujo de volta. E é importante isso, é claro, Sim. mas a gente não tem como fazer tours assim mais longos, porque a gente não fazia assim, não faz sentido para a gente, por exemplo, Sim. pegar um carro, um ônibus para deslocar as crianças, que viraria uma excursão, né? E não Sim. é a nossa ideia. Sim. Mas a gente tem toda a questão ambiental, a gente tem nas nossas metodologias, como eu te falei, com cheiro, com pássaros, né? Com árvores, né? A gente conta quantas árvores tem no percurso, com aqueles contadores de mão, né? Uhum. Depois as crianças ficam questionando se tem muita árvore, se tem pouca árvore, por que tem pouca árvore, né? Então a Uhum. gente conta algumas coisas nesse sentido. E com relação a outras
faixas etárias vocês trabalham? Vocês falaram que fazem o trabalho também com os pais, mas tem outras também que vocês atuam? Tem, a gente tem, tecnicamente lá a gente tem três faixas etárias. A gente tem as crianças, né, que é o nosso principal. A gente, antes da pandemia, a gente estava fazendo uma faixa de 4 dias por semana em escolas públicas, né? Todas as semanas, tem voluntários nossos em escolas, todas as semanas, sem exceção. A gente atua com adultos. Que tipo de adulto? A gente atua com adultos, por exemplo, da APAE, agora mudou para Jô Clemente, né? Sim, Vamos continuar falando do APAE que as pessoas conhecem. A APAE tem um trabalho sim, fantástico, que é um trabalho de inserção no mercado de trabalho, de pessoas que têm a síndrome num nível um pouco mais brando, e eles são entregadores, o antigo office boy, né? Eles sim. circulam pela cidade, pegando, retirando encomendas para a APAE. E a gente tem um trabalho com esses, são todos adolescentes, já jovens, adultos, alguns, de mostrar a cidade para eles. Então a gente sai da sede da APAE com um grupo de 10, 12 pessoas, mostrando como atravessar uma rua, semáforo, a calçada que é mais segura, por onde andar, todo esse tipo de macete que a gente já tem pela cidade e que eles precisam. E depois de um tempo eles ficam aptos para poder sair e fazer os trabalhos, inclusive ganhar o dinheiro deles. Que A legal. gente, a gente tem alguns voluntários que atuam em alguns lares de idosos. Aí é uma parte que tem duas vertentes. A da educação física, claro, porque a gente põe as pessoas para se mexer dentro das Uhum. condições, sempre com um auxílio de um profissional do nosso lado. No caso dos idosos, também com a aprovação médica da clínica, né? Sim. E a gente põe as velhinhas, os velhinhos lá para levantar o braço, para dar uma caminhada. A maioria não pode sair da própria instituição, então a gente faz um Sim. percurso lá dentro mesmo. E tem a parte, além de ser a parte física, de educação física, tem a parte emocional, porque a gente fica conversando com eles. A gente passa 2 horas conversando com 6, 7 pessoas que estão com 80, 90 anos, que tem muita história para contar, mas pouquíssimas pessoas para escutar. Sim. Então a gente também tem esse trabalho com os voluntários. E a gente também, o ano passado, nós encerramos o ano passado, mas nós ficamos 2 anos nas casas de André Luiz, Sim. lá em Guarulhos, né? Ali já Uhum. eram pessoas com uma deficiência bem severa, né, de mobilidade, de restrição motora, né, de déficit de atenção, de várias situações, de pessoas praticamente algumas incomunicáveis, né, mas que a gente ficava lá também de domingo, de manhã, saindo com eles, mesmo com os cadeirantes, passeando, lá é muito grande, né, Aham. passeando para pelo menos tomar sol e conversar um pouco, mesmo que não tenha interação, eles falam que tem, né, a gente acha que não, mas eles têm. E a gente tinha esse trabalho também. Ele foi desativado agora por uma questão técnica deles, já que eles estão com muitos voluntários lá também. Aham. Então a gente deixou para uma outra galera que está mais capacitada do que a gente. Mas Eu é isso, a fiz gente tem as o. crianças, os adultos, tem praticamente todo mundo, né? Sim. Eu fiz uma pergunta pro Lucas que participou com a gente, que ele é triatleta e ele pedala bastante. E eu queria Uhum. também perguntar para você faz um trabalho de inclusão na parte de corrida e caminhada. Se você acha que depois, né, o novo normal que nós teremos, que a gente não sabe qual vai ser, nós teremos essa mobilidade urbana melhor vista, até pelas questões que com menos automóveis a gente tem uma qualidade do ar melhor. Eu acho que sim, na questão, por exemplo, as pessoas vão estar com medo, por exemplo, de pegar um transporte muito cheio, de evitar um ônibus lotado, um metrô lotado, e se o percurso dele não é tão longo, ou ele acha que ele consegue fazer, por exemplo, pedalando, eu acho que é um caminho a ser seguido, você pegar sua bicicleta, você sozinho e até o seu trabalho pedalando. A caminhada é a mesma coisa. Se você trabalhar 2 km, 3 km, tem histórias de pessoas que ficam 20 minutos no ponto de ônibus e 5 dentro do ônibus, Pedro. Então não faz sentido. Caminhos em 5 minutos, entendeu? Que você chega até o seu local. Sim, Então, eu costumo falar assim, a pandemia não tem nada de bom pra gente, nada de bom. Não tem o lado bom da pandemia, para mim não existe, né? sim, Ela está sendo, né, avassaladora assim pra gente. As pessoas estão morrendo milhares por dia. Isso não tem retorno, não tem, nunca vai voltar ao normal. Ela sim, está sendo avassaladora também para o comércio, né, para a parte da economia, mas isso é uma coisa que a gente depois consegue recuperar se nós estivermos vivos. As pessoas precisam sim, entender que a gente tem que estar vivo para poder fazer o nosso negócio prosperar de novo. Se estiver morto, você não faz mais nada.
Então eu acho que no retorno, no novo normal que estão chamando, o que a gente vai poder tirar da pandemia não é o lado bom, mas é um aprendizado. E é aquilo que eu te falei, a gente tem o encontro vai fazer falta, a gente não vai ter mais aquele encontro, né? Sim. Então você tem que começar a cuidar de você pensando nos outros. É um pensamento individual, mas que com cunho coletivo, porque quando eu estou me cuidando, eu estou cuidando do cara que está do meu lado. E eu acho que os transportes ativos, né, a bike, o skate, o patinete, o pedestre, né, a corrida, a caminhada, são alternativas bem mais seguras do que você entrar num transporte público lotado. Então, Ou eu ir acho que para essa uma opção, academia, né? Ou ir para ou por ir uma para uma academia. academia. Então, tem aquela história, né, cara? Você pega o seu carro, dirige aí uns 4 quarteirões, encosta na academia, paga R$ 15 para deixar o carro no estacionamento, entra na academia, vai para a esteira, Sim. corre 5 km e volta para sua casa. Não faz o menor sentido, cara. Se você gosta do ambiente da academia, porque tem a gatinha, tem o gatinho, ok, isso é outra coisa, tá valendo. Sim. Mas se você vai puramente para se exercitar, não faz sentido ir para lá para ficar na esteira. Você tem que correr na rua, É, tem que caminhar na eu. rua, você tem que aprender a Sim. fazer isso. Eu acho que né, não sei, é meio Não, estranho, concordo. mas enfim, mas é gosto, né? Não dá pra gente discutir isso, né? Mas Não, enfim. eu acho que bom que tem, que tem gosto para todo mundo, né? Não, tem que ter, lógico. Até porque as academias precisam sobreviver também. Sim, com certeza. Eu queria perguntar quais os desafios estruturais. A gente falou das calçadas, de tudo mais, mas você falou de ir a um trabalho. É, como é que a gente faz isso? Porque aí é uma pergunta porque a gente tem o entendimento que você transpira, você tem que trocar de roupa. Uhum. Quais os desafios que a gente tem que superar com relação a isso? Ou se já estão superando, e, enfim, pode contar um pouco pra gente. Eu acho que já são superados, assim, são desafios, mas são desafios que a gente já conhece as respostas para esses desafios. A gente tem lá no site Corrida Amiga, posso falar aqui, né? Pode, claro. Lá no site corridaamiga.org, a gente tem um PDF que é o nosso guia de mobilidade, né? Legal. E lá tem um monte de macetes. Por exemplo, como você dobrar a camisa para colocar na mochila, o que você leva para você fazer. Vamos supor que no seu local de trabalho não tenha ducha, que a grande maioria não tem. Não tem um Sim. vestiário legal. Então você tem que chegar lá, você tem uma pia e uma torneira. Então a gente ensina como dobrar a mala, o que levar na mochila, como amarrar a mochila nas costas. A Silvia e as meninas dão dicas para as meninas o que passar no cabelo. Enfim, tem uma série de situações que você consegue driblar essa questão da aparência, uma questão de aparência, né? Quando Sim. você chega no trabalho suado. O que eu te falo, assim, de experiência própria, é que eu vou para muita reunião, muita mesmo, de bicicleta. Provavelmente eu uso mais bicicleta do que a pé agora, né? Acho que você vai ficando velho, a bicicleta ficou mais fácil. Mas, cara, há 3 anos, 4 anos atrás, eu chegava numa reunião meio transpirando, suado, eu ficava constrangido, né? Hoje não, cara. Hoje eu chego chegando com o capacete na mão, porque agora é legal. Sim. A pessoa já olha pra mim e fala, pô, o cara veio de bike, que legal. E fica perguntando, por onde você veio? Você não tem medo? O que você faz? Você desenvolve um assunto, você acaba servindo de exemplo sem saber, sem querer. Então, a questão das dificuldades existem, Sim. mas você tem que dar o primeiro passo, literalmente, ou a primeira pedalada. E Com tem como certeza. resolver. A gente ensina a fazer isso, é só procurar a Corrida Negra que a gente explica direitinho como fazer. A gente na agência. Deixa eu te Desculpa. interrompendo, eu garanto que você vai dar exemplo sem saber para um monte de gente que vai te olhar torto no começo. Depois fala, pô, que legal. Eu ia falar exatamente isso. Na agência a gente tem um dos donos, o Alex, ele vai, quando a gente estava, né, em loco, ele ia várias vezes de bike, se trocava, deixava a bike lá. Eu falei, putz, ele podia vir de É, bike, né? E é legal como a gente tem esses cliques nesses momentos, né? E às vezes são os momentos que são necessários. Uma pessoa me impacta, eu impacto uma outra pessoa, né? A minha mãe adora caminhar. E eu sempre falo para ela, eu vou na padaria, vou de carro. Eu falei, vai a pé, caminha, é, circula, sei lá, põe as ideias no lugar.
Sim. E claro que agora com a pandemia, né, nem tô fazendo ela sair de casa, eu tenho ido, mas assim, é muito interessante como a gente acaba impactando no nosso círculo, às vezes com muitas possibilidades, né? A Cristina disse que dá aula numa escola alemã em que vários professores vão de bike e chegam de bermuda e capacete. É isso aí, gente. Ah, A gente tem que se preocupar com os maus exemplos, Pedro. Com sim. os bons exemplos, você tem que mostrar e escancarar. Eu vou te contar uma história super rápida. Agora eu moro numa casa, mas até dezembro do ano passado eu morava num prédio. E eu saía para pedalar ou para correr, eu corro todo dia também e pedalo a trabalho, né? Uhum. Então eu saía de capacete na mão ou de tênis de corrida, mochila e camiseta. E sempre encontra as pessoas no elevador. A Rosimeire é a nossa amiga lá de Minas, é a nossa voluntária de Minas Gerais. Rosimeire faz ultramaratona, viu? Você que corre também. Ó, E não, aí, cara, só faço 8, já tá bom. tá bom. Eu pegava o elevador e sempre encontrava duas pessoas assim, ah, você vai correr, que legal. E aí você sempre escuta, pô, eu preciso fazer isso. Mas você não dá importância. Um belo dia eu tô lá, os caras me convidando para correr. Aí eu falei, pô, descobri que eu servi de exemplo, sem saber. Eu tenho um amigo que mora na Espanha que começou a correr porque viu meus textos de corrida. Então a gente está dando exemplo sem saber, cara. Por isso que é muito legal. Eu falei com a Cris de um grupo de mulheres que correm, eu fiz uma reflexão. Se você for pegar os parques em São Paulo, pode ser em São Paulo, 2, 3 anos atrás, eles estavam muito mais vazios do que eles estão no último verão. É impressionante. Para quem corre, sabe que é uma diferença muito grande. É, se diz a pessoa correndo, Sim, caminhando, correndo, caminhando, né? É, enfim, ali presente, fazendo qualquer tipo de atividade, com qualquer idade, é muito interessante isso. eu acho que ficou meio. Na verdade, para a gente é óbvio, mas para muita gente não é óbvio. Mas ficou evidente que uma hora a conta ia chegar, Pedro. Sim, A gente fica dentro de carro, dentro de lugares fechados, com pouca atividade física. A gente não tem os 30 minutos que a OMS coloca por dia para a gente fazer atividade física, não importa qual, a gente não faz isso. Caminhar para o trabalho é um bom jeito de fazer isso, né? E já tirar isso da lista. Mas a conta chega, as pessoas começam a se sentir mal, começam a ficar doentes, começam a ter aqueles problemas de obesidade, aí acarreta para diabetes, problemas cardíacos, enfim, uma série de situações. E aí você vai no médico. O que ele fala além de te dar remédio? Faz atividade física. Então, na verdade, a gente está fazendo agora o que a gente tinha que ter feito anos atrás para evitar de ficar doente e ir ao médico. A gente está recorrendo agora a um remédio que, na verdade, não é para ser remédio. É é. para ser um anti-remédio, né? E Mas enfim, mas pelo é, menos a gente está tendo essa mudança na sociedade. Nunca se falou tanto de atividade física, né? As sim, academias cheias, assessorias de corrida bombando, né? sim. Uma atrás da outra, e isso é muito legal. Recentemente eu vi uma postagem de um casal de amigos que tem uma filha, e eu acho que passa muito pela parte de você incluir a criança nisso, que ela falou assim que que ele estava voltando do supermercado, no começo quando começou a quarentena. Uhum. E aí ela falou, a filha falou para o pai e para a mãe, falou assim, ó, vamos de escada, que além da gente fazer atividade física, a gente não possivelmente espalha o vírus. Eu achei aquilo fantástico. É, Porque é isso, tá vendo, né? É, você pode ir de carro até o trabalho, mas para um pouco mais longe, anda, sobe de escada, é. desce de escada. Eu acho que são esses pequenos passos, né? Se a gente pode dizer, meio redundante falar de passo. É. Então, mas isso você, aquela sua primeira a pergunta anterior que você falou do exemplo das crianças, tá aí, ó, tá claro que elas têm esse exemplo, elas uma hora, elas soltam. Só mandar um beijo pra Karen, que tá comentando bastante, a Karen corre trilha também, viu? Corre montanha Ó. também. Karen é parceira aí. Eu acho assim, Pedro, a gente tá num mundo, cara, tão maluco, que a gente precisa você falou de caminhar e respirar e pensar um pouco, né? É isso, né? Quantas coisas você não resolveu correndo na rua? Nossa, Quantos pepinos do seu várias. trabalho você não resolveu? Então, eu acho que a gente tem e outra, o esporte, principalmente a corrida, talvez o atletismo como um todo, mas é o dos mais democráticos. É, Tudo bem que não é só pôr o tênis e correr, tem um pouco mais, sim. mas é o mais democrático. Você não precisa de dinheiro para fazer isso, você precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de disciplina.
Mas quando você começa a fazer e começa a conquistar os benefícios que a corrida, por exemplo, traz, você acaba criando condições boas para você progredir em outras áreas da sua vida, na área profissional, na sua área familiar. Você dorme melhor, você se alimenta melhor. Quando você começa a fazer atividade física, corrida, naturalmente você começa a comer menos besteira, porque o seu corpo exige que você coma um pouco melhor. Então é uma cadeia só de coisas boas, que vai crescendo, crescendo e espalhando, né? A gente, 2 semanas atrás, a gente falou com a Neide, de um projeto no Capão Redondo, e ela falou que uma criança perguntou para ela que ela queria jogar bola, mas ela não sabia jogar bola. Aí a Neide perguntou: você sabe correr? Ela, sim. É tão simples. É, Acho que uma das primeiras coisas que nós, como seres humanos, aprendemos, né? Cara, a Neide da Vida Corrida, a Neide Sim, é um exemplo total disso, da transformação do esporte, né? sim, Ela teve uma perda incomensurável na vida dela, de um filho, né? Super sim. precoce, e ela transformou aquilo num projeto maravilhoso, sensacional, e outra, a mudança que ela provoca naquela galera do Capão com a corrida, com o esporte, cara, é uma mudança de vida, não é uma mudança na qualidade de vida, falando da questão física, é uma mudança no geral, né? Sim. Então a Neide a Neide é o exemplo, cara. A Neide é a pessoa que você olha, você fala, dá um feedback, dá rebobina a fita da vida dela. Tá aí, Olha, cara, tá aí. eu chorei É horrores isso que tem que conversando com ser. ela. A Neide é muito legal, eu conheci ela há bastante tempo já. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente ir para o final, assim, a Uhum. caminhada e a corrida, se você pudesse resumir em uma palavra, qual seria? Em uma palavra, cara, Pode ser uma frase, tá? pode ser 3 palavras. Pode, pode. Vento no rosto. É o que eu mais gosto de sentir, cara. Vento no rosto. E aí você passa pra tudo isso aí. Você tá caminhando, correndo, pedalando. O vento no rosto é o melhor combustível que existe pra mim, cara. E É qual que é libertador. eu ia perguntar isso, qual que era a sua sensação do vento no É rosto? libertador. Eu acho que é libertador, é uma sensação de empoderamento enorme, assim, que eu tenho. Quando eu sento, por exemplo, numa bicicleta, eu me sinto um ativista, cara, pedalando. Quando eu tô ocupando a faixa do carro e a pessoa tá atrás de mim e não tá buzinando, cara, eu me sinto muito foda, desculpa a palavra, naquela hora, assim, porque eu tô exercendo um direito que eu não tinha, sabe? Agora eu tenho, que sempre foi meu, tô compartilhando o espaço, e quando eu tô correndo e me divertindo, quando eu corro eu me divirto, eu penso, eu realizo planos, né? Tenho ideias, né? Às Aham. vezes passa perrengue também, enfim, mas são momentos libertadores porque a gente consegue fazer. Primeiro que a gente consegue fazer sozinho, isso já é uma libertação Sim, por si só. E com depois que a gente certeza. consegue resolver problemas, né, cara? Então, poxa. Sim. E o vento no rosto, né, cara? O vento no rosto é. Eu queria agradecer, a gente está acabando, aí tem 1 minuto. Eu queria que você falasse os canais de vocês, para a gente poder divulgar, e a gente vai falar também para você Legal. escrever para nós também, como Uhum. nosso parceiro também. Pode contar sempre conosco também. Ah, legal. Agradeço. Foi muito bacana. Fiquei muito feliz pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Um beijão para todo mundo que participou aí. Sim, Corridaamiga.org é o site. E a tá. gente tem Facebook e Instagram Corrida Amiga. Nosso A- material está todo no nosso site, tem material disponível para todo mundo online, gratuito, tem um monte de coisa bacana. Tem agora uma série de coisas para crianças que estão fazendo trabalho em casa, né, na pandemia, Legal. atividades físicas em casa. A gente está Muito com bom. reuniões com os professores de escola pública, reunimos 70 professores quarta-feira passada online para falar Legal. de pautas para a cabeça, para o bem-estar, enfim, para exercícios, né? Então é corridaamiga.org e nas redes sociais, Instagram e Facebook, Corrida Amiga. Muito É obrigado. isso. Uma boa noite, uma ótima semana e a gente se encontra aí nos caminhos da vida. Para E vocês vento também. no... Peço desculpa aí pela Imagina, imagem travada, mas beleza. e E vento vento no no rosto.